TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Olá, muito boa noite. Espaço Aberto está no ar mais uma vez. O programa desta terça-feira é mais que especial, porque vem trazer informações. É daqueles programas que a gente sabe que as pessoas gostam muito. Toda vez que a gente oferece informação, presta um serviço de ajuda, a gente tem uma noção pelo retorno, pelas mensagens que a gente recebe. E hoje nós vamos falar de um assunto que virou moda no Brasil, é uma questão mundial, e que tem ajudado muitas pessoas, mas é preciso. Vamos falar de coach. Mas quando a gente fala desse assunto, principalmente quem está buscando essa assessoria, esse trabalho, esse apoio, precisa saber onde procurar, a quem procurar. Infelizmente, tudo que vira moda, você tem N serviços disponíveis, N profissionais, mas isso é igual a especialidade médica, né? Você vai exatamente naquele médico que atende aquele problema que você tem. Mas para falar, estou falando muito, quem vai contar o que é coach é a minha entrevistada de hoje, Vânia Marques. Prazerão te receber aqui novamente. Igualmente. A Vânia que esteve aqui com a gente no ano passado, né? Foi em dezembro. Dezembro. E muita gente, até eu tenho gente que comenta comigo, algumas dicas que a Vânia deixou aqui para os nossos telespectadores. Queria começar explicando novamente, para quem não viu, o que é o coach e por que está tão na moda, Vânia? Sim, o coaching ele é uma assessoria, né? Ele trabalha mudança de comportamentos, ou seja, a pessoa se vê numa situação em que ela não está progredindo, não sai do lugar, tem a sensação de que precisa alcançar alguma coisa, mas não consegue sozinha, por N fatores, crenças limitantes, por não saber mesmo delinear as estratégias e as oportunidades que podem surgir. Então, ela procura o coach, que o coach, na verdade, vem da palavra treinador do inglês, Sim. né? Uhum. E aí a gente faz junto esse trabalho, a gente delineia um caminho que essa pessoa consiga percorrer para um alcance de objetivos. Por que o coaching funciona tão bem e por isso que as pessoas hoje estão descobrindo? Primeiro, pelo tempo de processo, né? Geralmente o coaching ele funciona com 10 sessões semanais, então gira aí em torno de 2 meses e meio, 3 meses, a pessoa já chega a alcançar o objetivo. E por que ele é tão assertivo? Porque a gente trabalha uma metodologia que é foco, ação, resultado e melhoria contínua. Então, às vezes, eu tenho clientes que chegam para mim e falam, Vânia, eu quero melhorar o casamento, quero mudar de emprego, quero mudar de cidade, com um turbilhão de desejos ali para que ela saia do lugar. Eu falo, ótimo, vamos focar? E aí a gente foca em determinado objetivo e muitas vezes, melhorando esse objetivo, ela melhora outras áreas dessa vida, né? Às vezes as pessoas, acho que é comum isso, ela chega num momento da vida em que ela quer mudar. Uhum. E ela resolve mudar tudo de uma vez. Imagina que você deva conviver muito com isso. E quando a pessoa chega lá, conhece, olha, eu quero melhorar meu casamento, melhorar minha vida, melhorar meu salário, meu carro, meu tudo. O que você faz com essa pessoa, Vânia? Aí eu preciso primeiro acalmá-la, né? E aí a gente faz um mapeamento de várias áreas, que muitas vezes ela busca um objetivo ali, e quando a gente vai conversando e delineando essa situação atual dela, a gente percebe que o que precisa melhorar, o que precisa ter mais foco é outra área. E aí ela consegue ver isso por si só. A grande questão do coach é essa, a pessoa, ela consegue ver as respostas dentro dela com a nossa ajuda. E aí a gente precisa entender que melhorando aquilo vai causar outros objetivos, ela vai alcançar outras melhorias, mas a gente precisa focar. E hoje, esse imediatismo é o que gera muita ansiedade. Então, a pessoa quer melhorar tudo, só que ela não entende que ela está vindo de um comportamento de uma vida e não se muda isso em uma semana, né? Então, você precisa de um processo. E no coaching, um dos grandes pilares é o autoconhecimento. Então, as pessoas não se conhecem, elas estão no piloto automático. E aí, elas não param para olhar para si e entender o que eu quero, qual é o meu objetivo, por que eu quero alcançar determinado resultado. E aí, o coaching para
E a gente traz tudo isso para a consciência para que a gente consiga fazer melhores escolhas. Nós vamos ver o seguinte, vamos colocar na tela o telefone de mensagens, o WhatsApp aí para você mandar sua pergunta, o seu comentário. Lembrando que, em decorrência da legislação eleitoral, a gente não pode mais citar nomes, né, de pessoas, que muitas vezes tem gente que aproveita que é candidato e manda o nome para a gente fazer propaganda. Então, me perguntaram na rua, mas por que vocês não estão mais falando o nome? É uma determinação da emissora para evitar que alguém mais esperto tente tirar proveito das mensagens, né? Mas a sua pergunta, a gente com o maior prazer, claro, nós faremos aqui para Vânia Marques. Vânia, ansiedade. Ansiedade hoje virou moda também, né? Também. Todo mundo sofre de ansiedade. Eu acordo, às vezes, de madrugada, ansioso com a situação, aquele meio que um desespero. Esse é um quadro comum que chega para você hoje? A ansiedade, há pouco tempo atrás, a depressão era o mal do século, né? Sim. Hoje já virou, é a ansiedade. E se a gente pensar, o que é a ansiedade? É excesso de futuro no seu agora, no seu presente. Da mesma forma que o que gera depressão? Excesso de passado. Você está vivendo coisas que você viveu lá com ressentimentos, isso vai te dando um quadro depressivo. A ansiedade é você tentar adivinhar o que vem lá na frente, o que vai acontecer, o que eu preciso fazer amanhã, ou qual o resultado disso, e se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Então, são inúmeras projeções com base nos seus pensamentos e nas suas interpretações que te tiram da concentração do que pode ser feito agora. Né? Hoje em dia tem uma corrente muito forte no mundo inteiro, que foi preconizada por um inglês que chama Eckhart Tolle. Ele prega o poder do agora. E aí, junto a isso, vem as práticas de meditação, você prestar atenção na respiração. Faça um teste em casa aí, você que está assistindo a gente. Comece a respirar conscientemente. Uma respirada que você começa a fazer consciente, você já muda o seu jeito de respirar. Então, as ações são assim também. Quando você começa a fazer ações com consciência, automaticamente você muda porque você está focando naquele agora. Isso que você falou é algo realmente tão sério e tão profundo que a gente, às vezes, é algo tão simples também que a gente não repara. Tanto é que quando a gente respira profundamente perto de alguém, a pessoa fala assim, o que foi? Está passando mal. Está passando mal. É o ato de... Você não deixa entrar, não deixa oxigenar o seu cérebro, e esse é fundamental para a tomada de decisões, né? Para te tirar dessa impulsividade, dessa ansiedade, a respiração é comprovadamente uma das técnicas mais eficientes, e aí você tem inúmeras técnicas. Você não precisa ser um praticante de yoga, da prática budista, não. Simplesmente parar e prestar atenção em você. Quando você respira, você esquece do seu futuro ou do seu passado e foca efetivamente o que eu posso fazer agora para tentar resolver esse problema que eu estou pensando nele. Porque só ficar pensando nas projeções não vai te ajudar. E normalmente, o que a pessoa pode fazer? É uma situação... As pessoas imaginam... Eu acredito que as pessoas sempre pensam em ganhar na Mega Sena. O que eu posso fazer? Eu posso ganhar na Mega Sena. Às vezes, a solução é mais simples que isso. Muito mais, porque ganhar na Mega Sena, se você não tiver um pensamento adequado, você perde dinheiro em menos de um ano. A gente já viu muitos casos assim, né? Só que o que as pessoas hoje estão precisando se conscientizar é que a solução depende unicamente delas, não do prêmio, não do chefe, não do governo, é do que você escolhe fazer. Então, a gente só consegue melhorar a nossa vida quando a gente começa a dar mais qualidade aos nossos pensamentos. Por exemplo, vamos imaginar que a gente temos essa bola, né? Posso pegar? Pode, à vontade. A gente tem aqui uma bola de enfeite, vamos imaginar que isso é uma laranja. Daí, se eu coloco um óculos com uma lente azul, eu vou enxergar isso aqui provavelmente esverdeado, né? Porque o laranjado com azul vai dar uma mistura de cores e tal. Enfim, significa que essa laranja é esverdeada? Não, ela continua sendo ela. Só que a interpretação que eu estudo com a minha lente, e aí tem aquele ditado, né? A sua lente, a sua mente vai te dar a interpretação. Então, você pode focar num resultado positivo, num resultado negativo, numa situação em que você foque no problema ou você está focado na solução? Né? Se você está numa situação desconfortável para você, o que você escolhe? Ser vítima, pedir a alguém, o socorro, vem aqui e me salve,
ou fazer alguma coisa para efetivamente te tirar desse ponto que está te incomodando tanto. Então não adianta, até para ganhar na Mega Sena tem que ter uma atitude de jogar, de persistir, né? de agir, mesmo que seja para ir lá fazer o jogo e pensar nos números, né? Então essa autorresponsabilização é uma cobrança muito grande hoje para dar qualidade de vida às pessoas, porque deixar na mão do outro você fica refém. É muito comum, eu imagino, que você colocar a culpa no outro. Muito comum, e isso é automático, porque dói olhar para si, né? Olhar para si e perceber, nossa, olha o que eu estou fazendo de novo. E o trabalho no coaching é essa autoconsciência, né? Não, peraí, então se eu fizer diferente, que resultado que eu terei diferente? Então, geralmente, a pessoa é muito mais fácil você atribuir ao outro a culpa do que você se movimentar diferente do que já é o seu costume no dia a dia. E a pessoa, às vezes, não faz isso nem por mal, é porque, primeiro, ela não sabe o que está fazendo e, segundo, ela não sabe como fazer diferente. Não, então, é como se ficasse num círculo ali, sem sair do lugar, repetindo os mesmos erros, culpando o outro e a vida vai passando, vai dando essa frustração, né? Esse nível de me afundando, alguém me tira daqui? Não, ela mesma que tem que se programar com pensamentos mais qualitativos, com novas formas de enxergar. Tem sempre uma maneira de enxergar diferente, tem pelo menos duas. Só que você está tão viciado em ver a maneira da vitimização, de culpar o outro, que você perde oportunidades na sua vida, né? O coach, ele é para a pessoa. Sim. Não é uma consultoria empresarial. O coach, não, ele é diferente da consultoria, mas ele também pode ser aplicado em empresas. O coach que eu trabalho, ele é focado em produtividade e alta performance. Obviamente, quem me procura são pessoas que estão no ramo dos negócios, que precisam melhorar a forma de agir no trabalho, de buscar melhores resultados, de trabalhar melhor, de administrar melhor o tempo. Então, eu faço individualmente, mas esse é o meu modelo de trabalho, né? Quando, às vezes, é numa empresa, é em grupo, é um outro modelo. Existem várias modalidades. Essa forma de trabalho é muito flexível hoje. Você falou uma questão assim, que é um dos temas da atualidade, alta performance. Uhum. As pessoas hoje se cobram, o mercado cobra, que elas tenham uma performance constante, atuante, produtividade mesmo, né? E como que a pessoa consegue manter esse ritmo? Primeiro, ela precisa descobrir como ter a produtividade, é isso? Sim, alta performance, na verdade, o que é isso? É você usar todo o seu potencial, toda essa sua potencialidade na geração de resultados positivos. Só que, primeiro, que potencialidades? Às vezes a pessoa não sabe qual tem, que forças tem, que pode usar isso a favor do trabalho, da sua vida pessoal e profissional. E produtividade, a cobrança que hoje existe pelas empresas e até pelo senso comum que se diz de produtividade, ela é muito focada a eu preciso produzir mais, eu preciso trabalhar mais. Só que a produtividade não é trabalhar mais, é trabalhar melhor, né? Fazendo as coisas com menos tempo, com menos esforço, mas sendo mais assertivo. E aí que entram os ladrões de produtividade hoje, os ladrões de tempo. Tem uma pesquisa de um instituto que é muito famoso aqui no Brasil de produtividade, eles detectaram que 80% dos brasileiros, eles gastam de 30 minutos a 3 horas por dia enrolando no trabalho. E aí você imagina isso hoje, né? Em meio a redes sociais, grupos, e enfim, o quanto... E aí depois chega no final do dia, não fez nada, não fez o que deveria fazer, e aí chega sexta-feira, tá tudo acumulado, aí chega sexta-feira e fica todo mundo feliz porque é sexta, chegou o fim de semana e todo mundo odiando segunda. Então, essa produtividade que está aí comprometida por falta de definir o que é prioridade na sua vida, te impede de ter esse equilíbrio, né? Porque, na verdade, a gente deveria, né, ser feliz de segunda a segunda, cada dia com um sentido diferente, né? Fim de semana, sim, mas a sua segunda também tem que ser vista com bons olhos, porque você está no seu trabalho, você tem ali um meio para que você efetive as suas conquistas, para a realização dos seus sonhos, mas aí essa falta de planejamento de prioridades
faz com que a pessoa fique mais angustiada e aí chega sexta-feira, todo mundo comemora e a síndrome do Fantástico no domingo pega todo mundo. Aquela musiquinha do Fantástico, realmente tem isso. Olha aqui, tem muita gente, está chegando aqui, estão perguntando aqui o seu telefone. Na verdade, nós vamos colocar na tela daqui a pouco o contato de e-mail do site da Vânia e também, está aí já na tela, né? vaniamarquescoach.com, www.vaniamarquescoach.com, e também no Facebook, eles vão te encontrar lá, né? Você pode continuar mandando as suas perguntas. Tem gente que está mandando mensagem de áudio que não tem como a gente ler aqui, rodar o áudio aqui ao vivo, o programa está ao vivo. Boa noite, sou de Nova Serrana. Um abraço para Nova Serrana. Mais uma vez, a gente agradece a grande audiência que a gente tem em Nova Serrana. Um abraço para todo mundo de lá. Tenho 41 anos e fui diagnosticado hiperativo. Pode ajudar? Me sinto muito confuso, muita cobrança e muitas obrigações. Obrigado. Olha só, é importante o que ele começou dizendo na mensagem. Fui diagnosticado hiperativo. Porque a hiperatividade muitas vezes chega lá para mim com o diagnóstico da pessoa mesmo. Ou seja, ela está tão desfocada, ela está tão sem saber por onde começar, que ela se julga hiperativa e isso vai como uma desculpa do que enfrentar. Como o caso dele é um diagnóstico, o tratamento teria que ser paralelo a algum outro tratamento específico para esse caso. Mas o coaching pode te ajudar muito a dar foco para o que você precisa, a trabalhar esse autoconhecimento e trabalhar determinados objetivos. E aí você consegue isso trazendo para a consciência com a nossa metodologia que ajuda. Mas se for um caso mais de tratamentos que são psicológicos, psiquiátricos, é importante a gente ver isso aí. A gente tem que deixar claro que o coaching não é atendimento terapia, médico. Não é atendimento médico, não é psicólogo, não é terapia. A diferença do coaching para terapia, inclusive é importante falar, que o coaching foca no futuro. A terapia trata feridas passadas, né? Então, o coaching não é esse o papel dele. Até porque pela metodologia, que é bem mais prática, né? Como é que funciona na prática? Eu tenho uma sessão, eu vou me abrir com você. Sim. É isso. A primeira sessão eu faço com os clientes gratuitamente, porque eu preciso entender a demanda dele, até para eu saber se é o coaching que pode ajudar. Como é que eu consigo ajudá-lo e o que ele realmente precisa? Que pode ter casos em que não é a minha área de atuação e aí a gente encaminha para outros profissionais. E aí a gente fazendo é como se fosse uma sessão mesmo de estratégias, né? Aí a gente fecha um trabalho de um pacote inicial de 10 sessões e aí onde a gente vai trabalhar todas as ferramentas que são determinadas para cada caso. Então, o coaching do Evandro ele é diferente do coaching do paciente, do cliente 2, do 3, do 4, porque são estratégias diferentes, mas usando uma mesma metodologia, né? Então, esse trabalho de 10 sessões é uma hora comigo de sessão, só que você não para o seu trabalho. Durante essa semana que a gente fica de intervalo, né, entre uma sessão e outra, existem tarefas, existem atividades que você vai treinando porque vão criando novas conexões neurais que você não estava acostumado e você precisa gerenciar isso. Eu acompanho, de certa forma, longe, eu fico muito disponível por WhatsApp para os meus clientes e aí esse novo piloto automático positivo que a gente está criando, ele é feito através de ações durante a sua semana e aí a gente vai prosseguindo a cada 7 dias. É isso, então o coach estimula a pessoa a se conhecer. Estimula a pessoa a se conhecer, muda comportamentos, muda programações mentais, que a gente chama de mindset. É como se você tivesse um computador, fosse seu corpo, e o programa, o seu software, precisasse de um upload, de uma atualização, ou então vamos desinstalar isso aqui vamos formatar. Vamos instalar outro que te ajude a ter mais performance. A metáfora do computador ela é bem semelhante mesmo, né? Melhorar essa performance, essa produtividade com novos pensamentos, com novas formas de pensar. Então, quando você estimula um comportamento novo, ele tem que ser praticado, né? Ele tem que ser praticado e exercitado para que aquilo fixe na sua mente. E aí eu vou usar um ditado popular. Pau que nasce torto, morre torto? Ou é possível? Sim, direita, sim. Se a pessoa quiser mudar, isso eu deixo muito claro no coaching. A única pessoa que a gente consegue mudar é ela mesma.
É a gente mesmo. Eu não consigo atender um cliente que está reclamando do marido, não esquece o marido. Eu tenho que mudar o meu cliente. O meu cliente mudando, o sistema muda em torno para ajuste. Isso é interessante. É muito interessante. Não adianta você querer mudar o outro. Não, isso aí você vai morrer torto. e não né, vai ficar esperando do outro uma coisa que é de responsabilidade sua. E essas mudanças de pensamento, elas são muito significativas porque isso vem muito da nossa infância, né? Quando a gente tem de 0 a 6 anos, a gente é uma esponja. Você absorve tudo ali que você vê de pai, de mãe, de família, de figuras de autoridade, sem nenhum filtro. Então, tem muitas coisas que você vê, percebe que era o melhor que eles poderiam fazer na época e que você registra aquilo como sendo uma verdade até hoje, mas hoje não funciona mais na sua vida. Né? Então, é nisso que a gente precisa ver, é o que a gente chama de crenças limitantes. Né? Essas coisas que é muito comum a gente ouvir falar, muitas vezes a gente encara como desculpas. O fulano tem um comportamento desvirtuado, algumas vezes desequilibrado, por isso, por aquilo, por um histórico de quando era criança. Isso se reflete mesmo, Vânia? Assim, essas experiências, alguma experiência traumática, e aí a gente vê casos extremos da questão sexual, mas a gente vê pessoas que às vezes, quando crianças sofreram ali, foram inibidas por alguma coisa e lá na frente não consegue se soltar. Isso bloqueia o futuro? Bloqueia. E aí isso é muito sério, porque isso pode gerar casos de doenças psíquicas, que aí o coaching não trata, né? Não consegue melhorar. Mas quando é em níveis ali, de ambiente, de comportamento, a gente consegue fazer uma reprogramação. Vou dar um exemplo para que fique mais claro. Sabe aquelas pessoas que têm tudo para trabalha, mas nunca tem dinheiro? Nossa, está sempre endividado, ganha bem, se ganha 10 mil, se ganha 5 mil, gasta 6, se ganha 10, gasta 12. Essas pessoas provavelmente desenvolveram umas crenças limitantes lá atrás, que é aquela coisa, não, filho, dinheiro é sujo, não, todo cara que é rico não é uma boa pessoa. Não, é mais fácil um camelo passar na agulha do que um rico entrar no reino do céu. E aí você vai criando uma resistência em relação ao dinheiro que quando você cresce, você começa a boicotar aquele material que é um papel na sua vida. Você começa a afastar, por mais que você faça, você fala, as coisas são sempre difíceis para mim. Aí começam as crenças. As coisas são sempre mais difíceis para mim, nada para mim dá certo. Quando você começa a perceber e vai buscar, está lá atrás. Né? Então, foi uma reprogramação instalada nessa época que a gente chama de imprint, que é essa fase até 6, que a criança absorve tudo e ela não questiona. E aí depois ela vai crescendo, desenvolvendo aquilo. Então, hoje, trazendo para a consciência e colocando outra crença produtiva no lugar, você consegue mudar o comportamento. Muito bem. Tem uma pessoa perguntando... Lembrando, nós não estamos falando os nomes das pessoas que estão participando por uma determinação da questão eleitoral. Nós estamos já no período eleitoral e a gente tem que tomar alguns cuidados, né, para se evitar problemas de estar falando o nome de pessoas que são candidatos. Mas se nós estamos ao vivo aqui com o programa, nós vamos fazer um rápido intervalo. Na volta nós vamos falar que, olha, estão perguntando, você já falou, mas nós vamos repetir, quantas vezes por semana ou por mês, quanto tempo a sessão. Já, então, a gente volta trazendo essas informações no Espaço Aberto de hoje, conversa com Vânia Marques, que é coach especialista em alta performance, e todo mundo está em busca dessa alta performance, mais consciente, não é isso? Exatamente. A gente volta em instantes falando a esse respeito. Um instante só. Vem aí um novo olhar. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Salve, salve toda a galera sintonizada no 94 FM. Nós somos a banda 1120 e estamos aqui para dizer que nós também estamos sintonizados aqui. Valeu!
Dia 23 de setembro, tem 11h20 na Festa da Cerveja. E como eu queria que você só me dissesse sim, pra nunca mais me esquecer, ser meu bem-querer e juntos até o fim. O Restaurante Catedral há mais de 20 anos vem servindo com qualidade e variedade a nossa Divinópolis. No Restaurante Catedral você tem comida mineira, massas, variedades de saladas e o inconfundível churrasco gaúcho, tchê! Juntando tudo isto a um amplo espaço e ambiente climatizado, com completa higiene e ótimo atendimento. É o único que oferece estacionamento para seus clientes, porque é muito estressante ficar com fome à procura de lugar para estacionar. Restaurante Catedral, Praça da Catedral, número 36. Fone 3221-8771. Mário de Freitas Gontijo Center. Salas comerciais no bairro Liberdade, a 5 minutos do centro, em área nobre, ao lado do novo fórum e próxima à universidade. A hora é agora. Mário de Freitas Gontijo Center. Mais um empreendimento da construtora Pardini. Imagine por 10 segundos. Se você fosse um doente renal e precisasse de hemodiálise 3 vezes por semana, 4 horas por dia. Para algumas pessoas, não é por apenas por 10 segundos, e sim por uma vida inteira. Para amenizar este sofrimento, a Adortrans precisa contar com seu apoio. Outono e inverno Seabra Center, do social ao casual. Da sofisticação ao item mais básico do guarda-roupa masculino. As lojas Seabra Center são completas para você. Venha conhecer a nova coleção e se apaixonar. Seabra Center, em 3 endereços. Avenida 1º de Junho, Rua Minas Gerais e também no bairro Bom Pastor. Em setembro, você tem um encontro marcado com Skank. Acesse bezerro.com. Te vejo na Festa da Cerveja. Salve, rapaziada de Divinópolis, nós do Skank estaremos aí na Festa da Cerveja em setembro. Forte abraço e a gente se vê lá. Dia 24 de setembro, tem Skank na Festa da Cerveja. Falei quando tentei dançar a 2, a valsa estranha dos meus dias. Vem aí um novo olhar. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Nós estamos aqui nos divertindo aqui no intervalo. Estou fazendo no início da primeira sessão aqui, contando aqui as minhas coisas aqui. Olha, é muita gente com... Os comentários são muito legais. Que bom. Tem um aqui, eu não vou citar o nome, mas é uma figura aqui em Divinópolis. Está falando assim, a cabeça da Vânia é igual a minha. É uma coisa doida, tanta inteligência que tem. Que bom, obrigada. Essa coisa doida deve ser um elogio, né? Não, no caso dele é uma figuraça. Ai, que bom. E sempre uma figura bem à frente do tempo dele, né? Acho que é bem essa cara do que a gente está falando aqui hoje. Que bom, obrigada. Olha, muita gente pedindo aqui telefone, né? Assunto muito interessante. Parabéns pelo programa, muito obrigado. Deixa eu ver, tinha uma outra pergunta aqui. Quantas vezes por semana, por mês,
A gente já falou disso na abertura do bloco anterior, mas vamos repetir. Vamos Como repetir. é que funciona? 10 sessões inicialmente. Se for necessário, depois você pode fazer um acompanhamento com uma sessão por mês, uma sessão de 15 em 15 dias. Inicialmente é uma sessão por semana durante 10 semanas. Já tem, dependendo da resposta do cliente, a gente pode espaçar. Eu tenho clientes que eu passei para 15 em 15 dias, porque não afetaria essa mudança de comportamento nesse período de tempo. Mas, geralmente, 10 sessões por semana, uma vez por semana, 60 minutos. E eu faço presencial e atendo clientes também que não são de Divinópolis, eu atendo virtualmente, por Skype, funciona muito bem. Vânia, o coaching ele é muito amplo. Você segmentou nessa questão da alta performance, da produtividade. Mas ele consegue ser abrangente, por exemplo, olha, meu foco é empresarial, meu foco é pessoal. Nesse primeiro encontro, você consegue diagnosticar? O coaching tem essa possibilidade, esse leque grande? Tem. As pessoas, quando me procuram, elas já me procuram exatamente para resolver problemas relacionados à produtividade, gestão de tempo, agenda, resultados. Então, elas já vão buscando melhorar algumas coisas relativas a assuntos profissionais e a essa demanda de alta performance. Mas existem outras linhas de coaching, que a gente chama de life coaching, que aí trabalha vários pontos do âmbito pessoal. Tem o executive coaching, que é exatamente só para gestores dentro de empresas. Tem coach de casamento, tem coaches que estão ganhando muito dinheiro, Rio e São Paulo, que cuidam só de noivas perto do casamento para gerenciar essa ansiedade. Isso dá dinheiro, inclusive, no cinema. Tem um monte de filme que conta a esse respeito. Você citou uma questão que eu acho que é muito presente na vida de muita gente, principalmente nessa vida de correria que a gente tem. Encontrar tempo. Eu não tenho tempo para ir para a academia, eu não tenho tempo para fazer caminhada, eu não tenho tempo para ir à missa, eu não tenho tempo para... A minha religião, né? Olha, é difícil arrumar tempo. Eu trabalho de dia e vou para a faculdade à noite. Tempo, gerenciar tempo. Como que a gente consegue fazer isso? É possível encontrar um tempinho? Sim, o tempo é o mesmo para todas as pessoas. Por que uns realizam mais e outros menos? E aí muita gente pode ficar com raiva de mim, mas é por questão de não estar gerenciando as suas prioridades. Ninguém falta tempo para, sei lá, tomar uma cerveja, para fazer alguma coisa que gosta, para encontrar com alguns amigos. Às vezes falta tempo, né, a justificativa, em situações que às vezes não são tão importantes. E às vezes as pessoas ficam muito refém do que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, peraí, o que você quer no seu trabalho? O que é importante fazer primeiro? Que você fazendo primeiro vai gerar resultados para outras tarefas na sua vida. O que cada tarefa que você escolhe fazer vai trazer de benefício na sua vida? Então, a gente não administra tempo, a gente administra escolha. Escolhas são muitas opções. Então, você tem N tarefas, N papéis que você representa no seu dia a dia, mas você tem que administrar também decisões. E decidir significa cortar. Quando você decide uma coisa, você abre mão das outras. Então, você precisa começar a elencar as suas prioridades. E aí é o que fazer no dia, buscando esse equilíbrio. A ONU determina 12 áreas de equilíbrio para uma pessoa, que é espiritualidade, vida pessoal, desenvolvimento intelectual, emocional, né? O equilíbrio emocional, família, hobbies, diversão. Então, no coaching a gente faz esse mapeamento, onde é que está cada ponto, porque às vezes você está deficiente em um porque o outro não está sendo deixado de lado, né? Então, essa prioridade é o que a gente tem que ter na nossa vida. E aí você pode me perguntar, mas Vânia, como eu defino prioridade? Com clareza. Como é que a gente tem foco se a gente não tem clareza? Imagine se a gente está aqui nesse estúdio com todas as luzes apagadas. Como é que a câmera foca em mim ou em você? Não tem luz, não tem clareza de propósito, de objetivo, do meu desejo, do meu sonho. Eles são a base para que a gente comece a planejar nossas ações, as nossas metas e o que tem que ser feito. Então, a clareza é o que dá sentido a você focar, determinar e priorizar, né? Não espere chegar a pontos críticos em que essa reversão é muito mais trabalhosa, né? Então, a gente precisa administrar nossa vida, nosso poder de escolha, nosso poder de decisão.
e essa coragem para decidir e cortar com o que não está bom. As pessoas têm dificuldade em cortar? Tem. E eu trabalho muito no coaching detox. Tem coisas que, assim, a gente fica muito viciado no que eu preciso fazer para conseguir determinado objetivo. Aí lá eu tenho uma perguntinha que é o que você precisa parar de fazer que está te impedindo de alcançar. Né? Então, às vezes, você precisa desapegar de pessoas tóxicas, de pensamentos que não te ajudam, desapego material, desapego até de tempo. Por que você tem que fazer tudo? O que você pode delegar? O que você pode terceirizar? O que você pode excluir da sua lista? Né? Então, o que você precisa parar de fazer para que você conquiste o resultado que você deseja? Então, tá vendo como a gente trabalha tudo? E são lugares que a pessoa não visita sozinha no cotidiano, porque não dá tempo. Não é uma prioridade, ela não sabe como. E ela começa a descobrir realmente que tem coisas que pode cortar. Ela mesma já me fala. No fundo, ela já sabe. E aí, vira o compromisso. E aí, na outra semana, ela já está livre de um monte de tarefas. É claro que, quando ela determina o que pode cortar, a gente trabalha estratégias de como cortar isso. Porque se era tão importante, por que ela não cortou ainda? Porque, às vezes, não sabia como, né? Mas é possível, sim, e isso dá um resultado. Né? No fundo, está no subconsciente da pessoa. A gente traz à luz da consciência. Tem pessoas que descobrem e não assumem aquilo, têm medo e ficam com medo de mudar? Tem. Eu já tive, na verdade, 2 casos nesse tempo todo que eu trabalho como coaching, em que eu interrompi o processo. No meio do processo, a pessoa não se doava, não estava comprometida, não estava entregue. E aí o resultado ele é completamente comprometido. E aí, obviamente, o coaching não vai funcionar. E aí a pessoa percebe que não dá para arrombar uma porta para entrar, ela tem que estar aberta. Né? E o coaching é muito isso, é o seu comprometimento, quanto é que você está disposto a pagar o preço que tem que ser pago para a sua mudança. E esse preço é a pessoa que paga, não sou eu. Né? Eu não consigo mudá-la, ela se muda com a minha ajuda. Então, às vezes dá medo, às vezes a pessoa realmente... obviamente, o início, ela chega com muito entusiasmo, mas às vezes são questões que são muito arraigadas. Felizmente, a maioria, 99% dos casos, mesmo esse medo a gente consegue superar. Olha só, tem gente aqui mandando mensagens muito legais, falando que realmente conhecem exemplos de pessoas que se deram bem com coach, fábricas que melhoraram, clientes que cresceram graças à consultoria, né? Então, ou seja, são exemplos de que a coisa funciona. Tem que querer, né, Wanda? Tem que querer, não... Mas quando que a pessoa chega a essa conclusão? Todo mundo, eu quero mudar. Você perguntar, todo mundo tem alguma coisa para mudar na vida. Mas quando eu assumo a necessidade, olha, cheguei numa situação que não dá mais, eu tenho que mudar. Esse é o ponto da dor. É quando ele não suporta mais ficar do jeito que está. Os relatos que eu tenho nas primeiras sessões, as metáforas que são descritas nossa, eu estou na escuridão, eu estou no olho de um furacão, eu não estou vendo uma luz no fim do túnel, eu não sei mais o que fazer, eu não saio do lugar, eu estou afundando. Então, são sentimentos muito carregados de angústia, de impotência, e é por isso que elas procuram. Só que o interessante seria não esperar chegar nesse ponto, né? Mas o ser humano, ele age, né, para fugir da dor e para encontrar o prazer. Então, ele foge da dor e encontra formas muito mais inteligentes e muito mais positivas de começar a encarar a vida. E isso não tem idade, não tem hora. Tá novo, tá velho, não. É a sua hora, é o seu momento. E aí esse comprometimento vem de dentro. Né? Muitas vezes a gente fica, faz coach. Nossa, fulano de tal precisa fazer coach. Tá, mas ela quer? Né? Às vezes as pessoas ficam tão maravilhadas com os resultados que elas vão apontando. Quem no ciclo dela também precisa. Mas isso tem que ser uma demanda interna, porque ela tem que estar comprometida. A mulher aceita melhor o coach que o homem? Ou o homem... o se abrir? Não tem diferença, Evandro. Não tem. A pessoa, quando chega nesse ponto de buscar ajuda, ela quer ajuda. E se ela se boicota, se ela se fecha, ela se prejudica, continua se prejudicando. Então, que sentido faz buscar um coach, um terapeuta, um consultor, o que for? Então,
Essa abertura, e aí é outro ponto importante, precisa haver muita empatia.